Mas ontem a gente viu, infelizmente contra a gente, né? Mas a gente viu uma daquelas noites históricas pro futebol, né? Uma daquelas noites. Um daqueles jogos que ficam na memória. É a maior decepção dos últimos anos, para não dizer que é a maior decepção que eu vi na história da seleção brasileira, o Vinícius Júnior. O treinador da seleção brasileira, dessa seleção fajuta que você viu hoje, horrorosa que você viu hoje, tem a mesma pontuação da Venezuela. O Equador está à frente do Brasil. O Equador perdeu pontos. Então, qual a desculpa? É verdade. Melhoremos essa condição. Vou abandonar o Brasil. E veja agora o post polêmico de Galvão Bueno, onde ele cita a seleção brasileira na sua publicação. Milhares de fãs têm comentado no seu post. Nas falas de Galvão Bueno, ele ridiculariza a atitude de alguns jogadores da seleção brasileira. E que se isso não mudar, o Brasil não estará na Copa do Mundo de 2026. Não adianta falar muito agora, porque qualquer coisa vai ser desculpa, vai ser palavras em vão. Creio que com trabalho e mostrar dentro de campo, ganhar os jogos é a melhor resposta. Se preparem para sentir vontade de quebrar a televisão. Se preparem para ver um futebol ridículo da seleção brasileira. Aí acredite se quiser. Aí eu vou dizer para vocês, o treinador da seleção brasileira, dessa seleção fajuta que você viu hoje, dessa seleção horrorosa que você viu hoje, esse treinador, cheio de atitude, foi na coletiva e falou: essa seleção vai para a final da próxima Copa do Mundo. Eu garanto, vocês podem me cobrar. Ô Dorival, pelo amor de Deus, ninguém quer te cobrar final de Copa do Mundo, porque o Brasil não chega numa final desde 2002. O que a gente quer cobrar é um futebol decente, coisa que a sua seleção não apresenta desde que você chegou. Essa é a verdade. A seleção brasileira não apresenta um bom futebol desde que você chegou. Então, em vez de se preocupar em garantir uma final de Copa que você nem sabe se você vai estar nessa Copa, porque pelo trabalho ruim que vem sendo feito, é impossível bancar que você vai estar na Copa do Mundo, se preocupe em jogar futebol. Pelo amor de Deus, se preocupe em me devolver um pouquinho do prazer de ver jogo da seleção brasileira. Porque é um jogo pior do que o outro. É uma bosta atrás da outra. Que seleção é essa? Aí tem a expressão, pessoal, cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, o que é? Aquele cavalo que galopa, mas que não chega a lugar nenhum. Até o cavalo paraguaio, o Paraguai, que é um jegue paraguaio, né, nessas eliminatórias, só tinha feito um gol nas eliminatórias. Um gol. Foi contra a Bolívia, o único gol da seleção paraguaia. Aí vem o jeguezinho paraguaio e faz gol em quem? No Brasil. E vence quem? O Brasil. E é uma campanha patética e vexaminosa dessa seleção brasileira. É reflexo da bagunça que é a CBF, que não consegue ter um treinador, construir um trabalho, mas é reflexo também dos jogadores, é reflexo também do treinador. Então, que o Dorival pare de falar de Copa do Mundo, que o brasileiro já está cansado de vexame em Copas do Mundo, e começa a falar de futebol. Porque aí colocou o Endrick, nada mudou. Aí começa a fazer substituições, nada muda. Um primeiro tempo assustador do Brasil sendo pressionado. E durante um debate, Dorival Júnior recebe críticas fortes no esquema de jogo. E Mauro César fala que a seleção brasileira é muito grande para ele. Veja o exato momento da sua fala. São agora uma derrota, né? 4 vitórias, 5 empates, ainda mais uma derrota nos pênaltis para o Uruguai, que eliminou o Brasil na Copa América, né? Atuação fraca, o time coletivamente é péssimo. Individualmente, você tem momentos ali de um ou outro jogador, né? Consegue criar uma jogada, a jogada do Vinícius no primeiro tempo, que o Arana chutou e foi salva quase sobre a linha. Depois, bom começo do segundo tempo do Luiz Henrique e do João Pedro. Aí depois do chute do Vinícius na entrada da área, a defesa do Gatito.
mas são lampejos, né? São alguns espasmos, assim, quando de repente o Brasil consegue fazer alguma coisa. Coletivamente o time é muito previsível, fica com uma enorme posse de bola, trocando passes, mas nada acontece. Teve um lance nos acréscimos do primeiro tempo que me chamou a atenção. O Danilo, que é um zagueiro hoje, né? O Danilo é um zagueiro. Então ele é escalado na lateral, mas ele é mais zagueiro que lateral. Estou dizendo o seguinte, ele não é um lateral defensivo. Para mim, o Danilo hoje é um zagueiro mesmo. E veterano, a tendência é de ser mais zagueiro ainda. Ele vai ter menos força e confiança para chegar na frente. E aí o que acontece? Ele escala o Rodrigo vem trabalhar por dentro, vem buscar o jogo por dentro, o Paquetá aparece por ali, mas não ocupa o corredor, não sobe ninguém. No segundo tempo melhorou porque entrou o Luiz Henrique. Aí você tinha alguém fazendo jogadas pelos lados, contra o adversário que está fechado, você tem que ter alguém ocupando os corredores ali. Do outro lado você tinha o Arana e o Vinícius, muito preso o Vinícius, que poderia sair para abrir espaço para o Arana subir e para ele participar mais das jogadas, mas não, passou o primeiro tempo ali amarrado naquela linha lateral do campo. Do outro lado, nada. Aí teve esse lance no final do primeiro tempo que me chamou a atenção, que a bola estava com o Bruno Guimarães, ele ia fazer a inversão para o Danilo fez assim, tipo, não. Daqui a pouco tem a coletiva, o Dorival certamente vai usar as mesmas desculpas que ele utilizou lá em Curitiba depois da vitória sobre o Equador por 1-0, né? Não, porque o começo de trabalho, os jogadores são jovens. Gente, os jogadores são jovens, o Brasil não tem uma geração espetacular, poderá vir a ter. Daqui a alguns anos, né? Você pode ver o Estevão como um grande craque internacional, o Endrick, o Vinícius melhor do que já é, o Rodrigo e outros jogadores que podem se desenvolver. Mas nesse momento eles não são. O mesmo Vinícius e o Rodrigo, campeões europeus, ainda não estão assim prontos para serem os protagonistas, ainda mais um time bagunçado, um time desorganizado. E aí eles não rendem. E é deles a responsabilidade, que são nomes pesados hoje em relação aos demais, e nada acontece. Na sua rede social, Galvão Bueno expressou a sua indignação dizendo: mais uma decepção da seleção brasileira. Derrota para o Paraguai por 1-0. Caiu para a 5ª posição nas eliminatórias, empatando com a Venezuela. E a 8 da líder Argentina, que nesta rodada perdeu para a Colômbia, vice-líder. Frustrante o desempenho da seleção. Muitos comentaristas estão debatendo que Dorival Júnior não está conseguindo montar a seleção brasileira. Bom, eu quero saber a tua opinião aqui neste vídeo. Será que Dorival Júnior é o único culpado pela frustração do desempenho da seleção brasileira? É importante ressaltar que Vinícius Júnior e Rodrigo não estão jogando bem na seleção brasileira. Vinícius Júnior está muito abaixo. E o pior disso tudo, que o Brasil poderá sim ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Eu quero saber a tua opinião neste vídeo. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para ficar recebendo novos vídeos. Valeu e até a próxima.